Sejam muito bem-vindos ao Atendimento Inteligente. Aqui iremos abordar temas pertinentes para que você tenha êxito na hora de fechar um contrato de honorários e lidar com o seu cliente ao longo do processo. Hoje iremos tratar a respeito de temperamentos e personalidades. E o que você irá aprender com isso? Como você utilizar desse conhecimento da personalidade, do temperamento, para que você tanto feche contratos com os seus clientes, quanto ao longo da sua jornada com o seu cliente, você saiba lidar com ele com toda cautela, com toda harmonia que você deve ter aí no direito de família. Por quê? A pessoa, quando procura um advogado familiarista, ela não espera que ele fale com ela o artigo de lei ou que ele demonstre ali toda a técnica jurídica que ele precisa na hora de fazer a petição. Mas ele precisa sim de um advogado que acolha, receba, entenda o que ele está falando, para que aquele advogado coloque ali no papel exatamente aquilo que aquele cliente está passando. Então, se você conhece da personalidade, do temperamento do seu cliente, você vai muito mais bem preparado para a audiência, você vai muito mais bem preparado aí na hora de fazer uma perícia, na hora de passar por alguma situação que seja uma situação delicada. Você vai saber instruir o seu cliente e ter segurança aí e uma decisão favorável, que geralmente é o que acontece quando você tem esse tipo de domínio. Então, vamos falar aqui a respeito de temperamentos. Bem, todos nós, como seres humanos, a gente nasce praticamente branco e limpo. É claro que a gente tem as memórias genéticas aí dos nossos ancestrais, dos nossos familiares, mas nós nascemos ali como se fosse uma folha em branco, né? Com as memórias, mas nascemos uma folha em branco. E ao longo da nossa jornada, a gente vai convivendo com várias pessoas, Quando você convive com várias pessoas, você acaba também pegando e aprendendo algo que você acha interessante com elas, ou às vezes você convive muito e de forma inconsciente, involuntária, às vezes você também pega alguma característica dessa pessoa. Mas para você saber que tipo de pessoa é você, né, em que está dividido esses tipos de temperamento, eu vou começar a explicar aqui o que são os temperamentos e depois vou falar aqui a respeito da personalidade. Então, o temperamento, gente, ele é quente ou frio. Então, o que é o temperamento quente? São pessoas acaloradas, né? Pessoas que externam para fora. O pessoal fala assim, nossa, eu estou sentada numa mesa, parece que só tem italiano conversando, todo mundo gesticulando, todo mundo falando. Às vezes você encontra uma família que ela é muito expressiva, né? Ela é ali, para fora, né? Tudo ali está demonstrado para fora, que fala demais, gesticula demais, né? Então, esse temperamento aí é um temperamento de uma pessoa quente. E qual é o temperamento de uma pessoa que, ao contrário daquela pessoa quente, é o temperamento frio? Bem, a pessoa que tem esse temperamento frio é aquela pessoa introvertida, é aquela pessoa que não é de se expor, não é de falar, ela sente, né? Ela não deixa de ter sentimento, ela sente tudo, porém, o sentimento dela ele é internalizado. Né? Ela é introvertida e o quente é extrovertido, né? Então, o quente ele é para fora, ele fala, ele tem necessidade de falar, ele tem necessidade de esbravejar, né? Esse temperamento, ele é um temperamento quente, ele é para fora. Né? Se você pensar pela temperatura mesmo, em questões de estação, quando você está muito calor, o que você quer, né? Você quer vestir uma camiseta, quer estar ali num lugar fresco, sentindo aquele vento. E quando você está frio, quando você está no inverno, você quer ficar ali debaixo da coberta, colhido.
tomando alguma coisa, né, quentinha, né, fica recolhido ali. Então, esse tipo de temperamento é o quente e o frio. E agora vem a questão do temperamento também. O úmido e o seco. Então, a pessoa que tem um temperamento úmido, ela é uma pessoa que, vamos aqui lembrar da água, né? Da água. Se eu pego aqui uma faca e enfio dentro de um copo d'água, eu vou enfiar a faca ali no copo d'água, ela vai balançar, depois ela volta rapidamente em forma estática, né? Seca ali. E esse temperamento úmido, ele é basicamente isso, né? A pessoa que ela recebe alguma desavença, alguma palavra que seja ofensiva, ela vai fazer como a água ali, ela balança ali naquele momento ali, mas rapidamente ela está no mesmo lugar. Agora, o temperamento seco é como se fosse a terra, né? Vamos comparar com a terra seca. Se você pega uma faca ali e coloca naquela terra seca, o que vai acontecer? Essa terra, se você fizer um buraco ali, aquele buraco vai ficar. Dificilmente aquele buraco ali vai ser reconstruído. Pode ser que ele volte, pode até ser que não volte, né? Mas a tendência é de que isso tenha uma dificuldade ali de se fechar. Então, o temperamento úmido, ele é aquele temperamento ali, né, que a pessoa às vezes está ali, alguém xinga, briga, ou ela briga, se acalora com alguém, passou aquele momento ali, acabou. E o temperamento seco não. A pessoa geralmente, ela guarda aquela mágoa, ela fica ressentida, né? Eu falo, eu brinco, por que tanto ódio nesse seu coraçãozinho, né? São pessoas que às vezes eu falo assim, não, fulano de tal é amargo. Ele está sentindo, ele recebeu aquilo ali e não conseguiu sair daquilo ali, né? Dificilmente ele vai conseguir perdoar, ele vai conseguir sair, porque ficou marcado, ele se sente marcado. Então, agora que vocês já sabem o que é o temperamento quente, frio, úmido e seco, fica mais fácil para você entender qual é a sua personalidade. A personalidade, ela é única. O que isso quer dizer? Você, desde a antiga Grécia, né, estudos, né, desenvolveram aí as 4 teorias das 4 personalidades, que é a sanguínea, a colérica, a fleumática e a melancólica. E eu vou explicar para vocês a respeito de cada personalidade aqui. As personalidades, cada um vai ter a sua, porém, às vezes alguma pessoa vai ter dúvida, nossa, mas eu não sei se eu sou fleumática, não sei se eu sou melancólica, ou então às vezes eu não sei se eu sou sanguínea, se eu sou colérica, porque ao longo daquela jornada que eu estava contando aqui, a pessoa foi se moldando ao ambiente que ela estava, as pessoas com que ela conviveu. Então, ela trouxe para a vida dela ali um tipo de personalidade, né? Que às vezes ela aprendeu a lidar com a personalidade dela e buscou ali algumas outras personalidades. Eu falo assim que no direito, por exemplo, o que você vai fazer em uma ação de alimentos, né? Você tem ali o rito próprio de uma ação de alimentos. Mas se faltar a lei, a gente não busca ali a jurisprudência, a gente vai no Código Civil, não é? A gente vai lá na Constituição, é a mesma coisa. Você tem ali uma essência que é de uma dessas 4 personalidades, porém você também pode se assimilar, pode se moldar a outras características de outra personalidade também. Mas você é um ser único e cada personalidade, ela tem a sua vantagem. É preciso que você olhe de forma positiva com essas características que você tem e aproveite o máximo
isso de cada uma delas, né? Cada pessoa que tiver ali a sua personalidade, ela vai aproveitar ao máximo a sua personalidade e vai saber entender, né? Vai acolher ali e trabalhar o que for de melhor. E o que ela achar que ela precisa melhorar, que ela não tem, ela vai buscar aí nas outras personalidades. Então, quando a pessoa vira e fala assim, nossa, aquele advogado é super falso. Ele estava ali contando caso, ele me abraçou, ele é acalorado, depois falou não sei o que comigo e esqueceu do que ele tinha falado comigo. Provavelmente é o tipo de personalidade dele, não significa que ele é falso, mas é uma característica da personalidade dele. Então vamos falar da personalidade sanguínea. Então, quem é sanguíneo, gente, tem a personalidade aí, tem o temperamento. Quem é sanguíneo tem o temperamento quente e úmido. Então, o que significa no temperamento quente e úmido aí do sanguíneo? Ele é acalorado, ele gosta de chegar, bater papo, ele preenche o ambiente, né? E todos esses temperamentos, gente, eles são importantíssimos e eles são super relevantes para que a gente conviva aí em sociedade, né? E o sanguíneo, ele gosta de pessoas, ele convive por conviver, né? Ele gosta de socializar, ele gosta de festa, ele gosta de interagir, ele gosta de fazer novas amizades, ele é quente, ele é para fora, ele se expressa dessa maneira. O sanguíneo, ele fala ali e tudo e tal. Ele agita, né, o ambiente, ele é alegre, né, ele é carregado de alegria e ele também é úmido. O que significa? Então, a pessoa que tem a personalidade sanguínea, né, você vai olhar para aquela pessoa ali e vai pensar, se falou alguma coisa, essa pessoa não ficou chateada, tá tudo certo, porque essa pessoa, ela é sanguínea, ela não vai guardar. Por várias vezes vai acontecer, de repente você conhece alguém aí que às vezes, ou você, se você for assim sanguíneo, alguém briga com você, você fica com raiva e aí depois você sabe que você tem que manter a raiva, né? Acontece isso muito com casal de namorado, marido e mulher, né? Às vezes até uma pessoa da família mesmo, a pessoa fala alguma coisa e você fica chateado, você sabe que está chateado, mas você acaba às vezes esquecendo até o motivo porque aquela pessoa ali te chateou, você não guarda, né? A pessoa sanguínea aí, ela não guarda, ela libera aquilo ali, é igual a água, vai lavando aí, vai embora, ela não guarda isso, né? A pessoa sanguínea é assim. Bem, o colérico, ele é muito parecido com o sanguíneo, porque o colérico, gente, ele também tem esse temperamento acalorado, expansivo, ele é para fora, né? Então, o colérico, ele é quente, mas ele é seco, que é diferente do sanguíneo. Então, o colérico, ele gosta de estar nos lugares, ele gosta de ser expansivo, né? Ele é bem articulado, mas um pouquinho que diferencia ele do sanguíneo é porque o sanguíneo, gente, ele conversa por conversar, ele fala por falar, ele se comunica por comunicar. O colérico, ele tem mais um objetivo, ele tem mais perfil de liderança, de objetivo, ele conversa e ele gosta de conversar, mas tudo que ele faz, todo esse envolvimento dele, ele tem também um intuito que é de algum objetivo, de algo que ele quer muito, de algo que, por exemplo, ele quer ali um cargo de liderança. Então, eu vou numa festa, eu vou conversar mais próximo das pessoas que estão ali, perto do cargo que eu almejo, né? Do colérico ali, do que eu quero. Ele tem mais foco, ele consegue ser mais centrado nisso, em alcançar o seu objetivo. Tudo que ele faz de forma intencional. Tudo que ele vai fazer ali, mas ele gosta de ser assim, ele gosta de conversar, ele gosta de ser expansivo, mas eles geralmente ocupam aí, né, um cargo de liderança, porque eles se mantêm ali no foco. O sanguíneo talvez ele se disperse um pouco, mas o colérico ele se mantém no foco. Porém, gente, o colérico ele guarda o ódio no coraçãozinho. O que quer dizer isso? O colérico, gente, ele tem dificuldade de se reconstruir,
Não é que ele vai ser uma pessoa que vai ficar ali, vai ser imperdoável, não é isso, mas quando, eu falo assim, quando ele marcou ele alguma coisa e deixou ele chateado em alguma coisa ali, aquilo dificilmente vai ser reconstruído. Então, ele tem essa dificuldade, né? Então, às vezes ele tá ali brincando e tudo, vai levar aquilo ali, mas ele vai ficar com algo que está marcado nele ali. Então, vai demorar para ele passar essa mágoa, passar essa raiva. Isso vai demorar um pouco para poder ser reconstruído. E agora a gente vai falar a respeito dos temperamentos frios, que são o melancólico e o fleumático, né? Então, vamos falar aqui um pouquinho do fleumático. Gente, o fleumático é aquela pessoa que ela é envolvente, mas ele, como tem aí o temperamento frio, ele é introvertido. Sabe aquela pessoa que às vezes você conhece, que você fala assim, nossa, fulano é quietinho assim desse jeito, mas na hora que ele tá na família dele, ou na hora que ele tá ali, nossa, ele é ótima pessoa e tal, porque ele é envolvente, ele tem ali um bom papo, né? Ele é agradável também, mas ele é introvertido, ele é frio, o temperamento dele é frio. Então, o que acontece ali no fleumático, né? O fleumático, ele tem um temperamento frio, ele é introvertido. Então, se às vezes alguém falou alguma coisa, alguém chateou, ele vai ficar processando aquilo ali na cabeça dele, ele não vai externar, né? Se você fala isso com uma pessoa que é sanguínea, vai lá, 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 lá. Você fala com um colérico, lá, 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 lá. O fleumático não, gente. O fleumático, ele vai se acolher, ele vai precisar do momento da individualidade dele e ele está o tempo todo pensando, ele está o tempo todo aqui, olha, gente, pensando, né, digerindo aquilo tudo que aconteceu. Mas ele tem a questão de ser úmido, né? Então, o fleumático, ele é frio e ele é úmido. E o que significa ser úmido? Ele tem essa vantagem, que pode até chatear ele, mas aquilo vai passar, não tem nada, deixa. Você vai olhar para o fleumático, às vezes, você vai parecer que ele é uma pessoa apática, que ele é uma pessoa preguiçosa, mas não é nada disso. É porque o processamento dela é interno e você não está vendo. Dentro dela ali, ela sente da mesma forma que o colérico e que o sanguíneo, mas ela está em processamento, né? É interno o que acontece dentro dela. E talvez ela possa transparecer essa apatia, né? Essa frieza mesmo, né? Talvez transpareça aí essa frieza, mas tem essa vantagem aí também de ser essa pessoa que vai deixar passar as coisas, não vai ficar guardando mágoa, não vai ficar não vai se sentir sufocado com isso, não vai guardar nada, vai deixar para lá, né? Ele é como a personalidade lá do sanguíneo, onde é úmido, ou seja, vai esquecer às vezes até por que está brigando e deixa a vida acontecer. Ele está sempre, morreu alguém, meu Deus, alguém nasceu, tá do mesmo jeito, não tem muita expressividade. Não significa que a pessoa não tenha sentimento, gente. É apenas a personalidade dessa pessoa. E isso que é importante vocês saberem antes de fazer qualquer tipo de julgamento. E para saber também como que você vai colocar uma equipe de trabalho, né? Como que você vai organizar a sua equipe de trabalho ali. Como que você vai lidar em uma audiência, às vezes, com um juiz que pode ter esse tipo de personalidade, com um advogado, com o Ministério Público, né, com o defensor público, enfim, você está ali naquele ambiente, se você entende e conhece dessa personalidade, fica tão fácil para poder trabalhar, né? É bem mais fácil você saber, aceitar. E para fechar aqui, vamos falar do melancólico, né, gente? O melancólico, ele é frio e ele é seco. E o que significa isso, gente? O melancólico, ele é frio, ou seja, ele é introspectivo, ele guarda para ele ali também, ele vai digerindo as informações internamente, ele não é expansivo, ele não vai falar, ele vai pensar muito, ele pensa muito, ele raciocina muito, o raciocínio dele,
ele vai dando voltas ali, ó. Ele é como o pensamento dele é o mesmo pensamento do fleumático ali, ó. Ele está pensando ali, né, em todas as possibilidades. Mas tem uma característica do melancólico que é algo que ele precisa prestar muita atenção. Porque como o melancólico, ele é frio e ele é seco, né? E essa secura dele, ele guarda a mágoa, ele guarda o ódio no coraçãozinho. Gente, não é que ele queira guardar, não. É da personalidade dele. E o que ele precisa trabalhar nele, que é uma característica que as pessoas veem como muito relevante, é que o melancólico, ele é perfeccionista. E às vezes ele é um pouco inseguro. Então, o que acontece quando ele tem essas duas características? Por ele ser inseguro, ele às vezes precisa de ter uma aprovação, ele precisa de ter uma aprovação do trabalho dele ou do que ele está fazendo. Só que ele não é que ele está buscando uma aprovação de outra pessoa, ele está buscando uma aprovação dele mesmo, porque ele se cobra. E às vezes ele vai demorar a desenvolver alguma coisa, fazer alguma coisa, porque ele quer estar perfeito para poder começar. Ele não entende que ao longo do caminho dele é uma jornada, né? Seria até estranho aqui se uma pessoa parecesse do nada toda muito perfeita, né? Se ela apareceu, ela perfeita demais, é porque ela demorou a começar a fazer. Imagina a pessoa esperar para advogar, esperar ser perfeito, fazer todas as práticas, fazer todo o curso para poder começar a advogar. Ou seja, não tem jeito, tem coisas que que tem uma conta que não fecha. Então, o melancólico, ele precisa de estar atento para ele não cair aí, né, nessa armadilha dele mesmo, né? Infelizmente, isso é positivo, porque ele vai fazer o melhor possível, porque ele mesmo se cobra. Mas ele tem que tomar cuidado, porque ele pode trazer essa insegurança e deixar que ele dê uma paralisadazinha nele, né? E não é isso, né? A gente tem que, quando convive com esses tipos de personalidade, a gente acha fantástico, porque você vai saber aí colocar em cada setor da sua vida, em cada setor da sua empresa, do seu escritório, uma equipe bem estruturada, né? Então, se você coloca aí, por exemplo, um melancólico com um sanguíneo, olha só que maravilha que vai ter, né? Ou um colérico com um fleumático, né? Você tempera, né? Tem um quente, tem um frio, tem um que a memória dele é mais esparsa, tem o outro aí que a memória dele tá ali, ó, trabalhando. Você vai ter, quando você reúne essas várias personalidades, faz todo o sentido e você entender também como que funciona, como que essa personalidade, né? Eu já ouvi falar assim, que às vezes a pessoa tá ali, todo mundo numa mesa, todo mundo conversando, e aí, nossa, deixa eu falar, né? Peraí, tem que levantar a mão. Quando tá essa mesa muito acalorada, muito faladeira, você pode ter certeza que tem um monte de colérico ali e um monte de sanguíneo, né? Agora aquela mesa caladinha, né? Se você chega em algum lugar, alguma família e você é da personalidade sanguínea ou personalidade colérica, você acha esquisito. Nossa, família, nossa, chega lá esquisito, um clima ruim, todo mundo calado, mas não é que é ruim, não é que é calado, né? É a personalidade das pessoas daquela família. Se você compreende que é assim, você sabe que ela gosta do sanguíneo, ela gosta do colérico, ela gosta de tudo que está vendo ali, ela só não se expressa, né? Ela só é introspectiva. E qual a diferença de você saber disso, de um advogado que sabe disso e um advogado que não sabe? Me conta aqui. Você trabalha com direito de família, você trabalha com pessoas. Então, quem chega para você atender não é um documento, não é um papel, uma recusa, por exemplo, do INSS ou uma recusa de algo trabalhista. É algo que envolve muito além da própria lei.
porque envolve sentimento. E se vocês pararem para analisar, o direito de família, ele analisa sentimentos para se materializar. Então, se você conhece do seu cliente, você conhece a lei que está ali amparando o seu cliente, você vai ter muito sucesso na sua vida profissional. É algo que é fundamental você conhecer a personalidade dos seus clientes, saber também não só dos seus clientes, mas também, né, do judiciário. Eu falo que quando você tem aí um cliente melancólico, né, como que você vai agir com esse cliente melancólico? Porque às vezes ele vai achar que a culpa é dele. Às vezes ele está ali pensando que alguma coisa que ele fez que não deu certo é porque é algo que ele deveria ter feito e que ele não fez, e aí ele vai ficar se cobrando, ele vai se cobrando. Quando você entende que ele é melancólico e que às vezes ele é frio, você vai levar para ele uma informação que vai acolher ele, né? Você vai fazer um atendimento de forma a acolher e mostrar para ele que é diferente. Esse cliente ele vai ficar tranquilo e ele não vai ficar aquele cliente incisivo no seu escritório, porque às vezes esses clientes que são inseguros, eles têm uma recorrência muito grande no escritório. Eles ligam o tempo todo, qualquer coisa que eles vão fazer, eles precisam de falar ali com você. Quiçá mandar uma mensagem se pode trocar um dia de uma visitação de uma criança na casa do pai, ou mesmo se ele pode postar uma foto numa rede social, se ele pode levar a criança para cortar um cabelo, ele vai em relação à guarda, né, em família, em relação à questão de partilha de bens, se pode comprar alguma coisa, se pode movimentar uma aplicação financeira, né? Olha, eu preciso fazer uma movimentação financeira aqui alta para mim não perder uma margem aqui agora, eu estou aqui com uma oportunidade, e ele vai lá te consultar, porque ele é receoso, né? Ele é melancólico. E já o cliente que é sanguíneo, que está lá, não está nem aí, ele está vivendo um momento, ele está vivendo ali o agora, né? A felicidade dele ali. Como que você faz com esse cliente sanguíneo? Você tem que conter ele, né? Olha, calma, não é assim não, dá um tempinho, espera um pouco, né? É um cliente que você precisa de conter a esse cliente. E se você atende esse cliente e consegue já perceber durante o atendimento qual que é o tipo de personalidade dele, gente, fica muito mais fácil para poder trabalhar. Então eu espero que vocês tenham gostado aí um pouquinho de conhecer os temperamentos, né? Recapitulando aqui, o quente, o frio, o úmido, o seco e as personalidades que são sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Um grande abraço. Se você gostou desse vídeo, já curte, compartilha, se inscreva no nosso canal, porque isso vai nos ajudar muito a crescer aí e levar para os advogados uma nova perspectiva e uma nova forma de atender o seu cliente. Um grande abraço e até mais.